um framework da PHP, ele é escrito em PHP, para facilitar justamente a vida do desenvolvedor, principalmente construir sistemas, que hoje em dia está bem complicado. Se a gente construir do zero em PHP, a gente constrói. Só que ele vai ser um pouquinho robusto, a gente vai ter muito código, vai repetir muita coisa. Então, qual é a ideia de um framework? Ele é justamente para enxugar no código e facilitar o desenvolvedor, a vida do desenvolvedor. Então, quem aqui já programa em PHP hoje? Então, terceiro e quarto comigo. Tá? Já criou muita coisa. E aqui a maioria já tem noção a orientação objeto. Né? Já está ótimo, já conseguiu mandar muito. Então é o seguinte, hoje quando eu construí em preparar essa palestra, eu mais pensando justamente nisso. Não focar muito em código. Eu quero falar mais sobre como funciona o framework, porque hoje muitas empresas, muitos programadores, porque facilita, realmente ele facilita muito. Aí tem a questão também que você pode até codificar algumas coisas na mão ainda, mas hoje um framework ele vem para te ajudar. Se alguém souber dar uma definição de framework, vai ajudar. Alguém sabe o que é um framework, tirando o professor. É graça. Ninguém. Eu posso falar. Posso falar o que é um framework. Normalmente é uma função de biblioteca e você tem que ajudar na programação, para fazer determinadas atividades na português, na programação, deixar a direita clara dessa atividade. Exatamente. Então, como o professor disse, é um conjunto de bibliotecas, com classes, ou várias classes, com componentes, que vão ajudar você a desenvolver. Então, você pode tirar assim, vamos criar um sistema de login. O que você tem que ter no sistema de login? Você tem lá campo de usuário, tem que ter um banco para acessar, vai ter um formulário em cima, para você acessar lá, colocar usuário, tem. Só que você tem que fazer todos os tráfegos, tem que pegar os dados que vem do formulário, jogar para o PHP processa, joga para outra classe, que vai fazer um mapeamento do banco de dados, retorna para você se está correto, para deixar o usuário entrar ou não. Esse processo, a gente notou que ele é muito repetitivo. Não interessa onde você passa uma tela de login, esse é o processo. Então, por que não criar um componente que te ajude a fazer isso somente com uma linha de código, você já faz o login inteiro? Imagina isso. Você bota uma linha de código e ele vai te dar todo esse processo. Bem rápido, já te informa se o usuário logou ou não. Então é bem simples. Então vamos lá. O que é o Easy Framework? Easy Framework é o nome que eu dei desse framework. Ele é baseado em outros frameworks do mercado, que hoje são muito poderosos. Ele é um projeto ainda que está em início, mas eu acredito que vai ter um diferencial que eu vou falar mais pra frente para vocês. Então ele é baseado num framework brasileiro que hoje foi abandonado. No dia 5 de maio de 2011 foi abandonado. Se chama Spaghetti Framework. É um ótimo framework. Ele faz todo o mapeamento do objeto relacional para você já. Ele puxa as classes do banco para você, já transforma isso em objeto do PHP, para você acessar todos os fluxos da vida, para ficar bem mais fácil. E também ele é baseado no Case PHP, que é hoje um dos maiores frameworks do mundo, é um dos mais utilizados. E tem o Fabiano também me informou, ele me falou que é o B-Framework. O B-Framework ele é ótimo, é um maravilhoso framework também, poderoso, com suporte a multilinguagem, com suporte a criptografia, tá? N coisas, muito bom. Quem quiser dar uma olhada, no final vai ter os links para você dar uma pesquisada. Então o que é o B-Framework? É um framework construído em PHP, ele é feito na linguagem PHP mesmo, e eu fiz. Ele faz o quê? Ele trabalha com o padrão MVC. Quem conhece MVC aqui, tirando o professor? Ótimo. O MVC, para quem não conhece, é um padrão que é utilizado mais na web, que é o Model View Control. Vou explicar mais na frente o que é isso, vocês vão ter uma noção. Mas só para ter uma rápida visualização, vai ter uma classe de controller, vai ter uma classe de model. O model é onde a gente vai fazer toda a interação com o banco. Ele vai fazer a abstração com o banco de dados. O controller recebe requisições do usuário, aquelas chamadas de página, o lançamento de dados de formulário, também com o PHP processado. E as views são as telas do usuário dele, as páginas em HTML ou
trabalha com isso. Mas por que utilizar? Porque hoje tem tanto framework no mercado, e qual o diferencial que esse framework traz? Ele é extremamente fácil de configurar. Para você criar uma aplicação desse framework, garanto que aqui todo mundo consegue, todo mundo, inclusive quem não tem muita experiência com PHP, se você olhar um tutorialzinho que tem, que eu estou fazendo, em 5 minutos você faz um acesso de login rapidinho. 5 minutos você consegue fazer a tela de login, consegue acessar o usuário, liberar a página para ele ver ou não. Tão simples que é configurar isso. Poucas linhas, você já constrói isso. Ele tem uma integração também com qualquer tipo de banco de dados. Hoje, por padrão, na instalação do Windows Framework, ele já vem com integração com MySQL, que é o mais famoso hoje, banco de dados da web. Mas ele também pode integrar com SQL Server, Oracle, PostgreSQL e Access. Você pode integrar com qualquer um deles. Tem que ser feito alguns data stores que eu vou mostrar mais para frente e vai permitir essa integração. Mas hoje a instalação padrão é SQL que vem, tá? É algo mais útil. Outra vantagem é que você não precisa ter conhecimento avançado de PHP e nem SQL, porque ele já tira aquela programação pesada, aquela programação trabalhosa para você. Ele já não deixa você ter tanto trabalho assim. Ele tem uma licença flexível, porque muitos frameworks, como antigamente, beleza, o pessoal programava, fazia lá o framework, só que colocava uma licença de distribuição limitada, que é justamente o que ele está vendo hoje direito. Ele dava uma licença que você podia o quê? Baixar o código, alterar, só que você tinha que enviar o código de novo para ele validar e para colocar no crédito. Essa licença a gente trabalha com a licença MIT, que é a licença que ela é um pouquinho mais flexível, ela permite você baixar o código, modificar o código, distribuir e vender esse código, da forma que vocês acharem melhor, contanto que mantém o crédito sem entender. Essa é a única restrição. Ele adota boas práticas de programação, que tem vários tipos de convenções que usam hoje, KMK, que a gente usa bastante, questão do MVC também, que é uma boa prática hoje utilizada, e ele é fácil de gerenciar vários projetos com um único núcleo, mais fácil de você entender isso. Pode criar várias aplicações trabalhando em cima do mesmo núcleo. O núcleo é o core do núcleo. Trabalho com orientação a objetos, por isso que eu falei que é muito importante você conhecer orientação a objetos bem. Questão de herança, polimorfismo, a gente usa muito isso aí. Então, quem conhece orientação a objetos e um pouquinho de PHP vai conseguir desenrolar o framework ou qualquer outro muito rápido. E o diferencial, para quem não conhece, o Smart é uma abstração de views. Views é aquela tela, o HTML, que a gente usa para mostrar as informações do usuário. Qual os problemas que a gente está encontrando ultimamente? Você, para trazer alguma informação de um processamento, você fazer um campo de dados de informação, vamos supor, uma tabela cheia de registros que você quer mostrar para o usuário essa tabela. Você tem que fazer um for-each lá no PHP, um for, que está mostrando todas as informações. Só que tem uma abstração com um navio, você vai ter que colocar código PHP no HTML. Misturar código PHP com HTML não é legal, não deixa muito bonito. Mas assim, tem muita gente que faz isso, mistura PHP com HTML, mas não é bom, não é recomendado. Então o que o Smart faz? Ele simplesmente tira esse código PHP, vocês vão ver, eu vou dar um exemplo já, e você vai usar marcações muito parecidas com HTML. Então você puxa os dados lá do seu banco de dados, traz para a view, só que você não vai precisar colocar a tag PHP, que é o maior, menor, interrogação, tal, PHP, não vai precisar. Você vai simplesmente abrir chave, colocar suas variáveis e o Smart vai se encarregar de trabalhar. É uma abstração disso. Eu vou mostrar mais na frente, para vocês entenderem. Então, quais são os requisitos para você conseguir instalar um framework? Esse não é o único requisito assim, só para esse framework. A maioria dos frameworks do mercado pedem isso. Você vai ter que ter provavelmente no servidor web, uma Apache da vida. O Rewrite Model é habilitado. O que é esse Rewrite Model? É para você conseguir escrever o URL bonitinho lá em cima, fazer direcionamento no seu servidor. Sem você precisar fazer isso no PHP. Mas a maioria do Apache já vem com isso aí habilitado. O HTA
um arquivo de configuração do Apache, quem não conhece, mas é nele também que você não precisa saber nada disso. Só tem que saber que ele tem que estar habilitado e tem que ter uma versão para usar isso. O Apache, por padrão, já vem com tudo normal, já habilitado. E tem que ter uma versão do PHP 5 para cima. A gente consegue trabalhar numa versão 4.3.2 do PHP. Só que não é recomendado por questões de segurança. O PHP, a partir da versão 5, ela dá uma orientação, a questão de orientação de objetos do PHP é muito melhor de trabalhar. E a segurança do PHP 5, versão para 5, principalmente 5.3, ela já está muito boa, já está bem avançada. Então, esses são os requisitos básicos para você conseguir rodar. Normalmente, baixando aquele champ da vida, para quem quer testar nas máquinas locais, já está com tudo resolvido. Então, depois que você baixa o framework, ele vai vir numa pasta compactada, vai vir dessa forma. A estrutura de pasta é a seguinte: esse framework é onde vai vir na pasta principal, é onde vai ficar a nossa app. Aqui aquela pastinha app é justamente a sua aplicação. É a pasta onde vai ficar seus arquivos HTML, suas classes de acesso a controllers, módulos, views. Então, basicamente é isso aí. O core, ali embaixo, é o núcleo, é onde está todo o funcionamento do framework. Tudo que você precisa de classe de segurança, classe de acesso a dados, classe de controle, classe de view, smart, está tudo ali dentro. Quem tiver interesse, mais para frente, vai poder abrir aquela pasta core para poder ver os códigos, como foram montados, como é que funciona o esquema do mapeamento de objeto relacional, está tudo ali. E esses dois arquivos HTA, vocês não precisam se preocupar com eles, são arquivos padrões que tem que ter para a questão de redirecionamento do URL. Essa é a estrutura padrão. E aqui a gente vai ver basicamente um mini tutorial, não vou me esticar muito nisso, mas é como criar uma aplicação a partir do framework. Eu acho que assim, muita gente fala, e aí, como é que eu vou criar? Por onde eu começo? Como é que eu faço? Então, o que a gente tem que fazer? Existe uma pasta, quando você baixa o framework, dentro da pasta app existe uma pasta chamada config. Essa pasta config é onde vai dar toda a configuração de tudo que você quer que a sua aplicação faça. Quer aquela coisa das sessões do seu usuário, você vai ter na configuração. Quer aquela grave tudo, vai ter na configuração. Quer configurar um template para ter um cabeçalho no rodapé padrão, tudo vai estar na configuração. Esses são 3 arquivos principais. O database ali, database.php, é onde a gente vai configurar como acessar o banco de dados. Ou seja, aquelas informações simples. Qual tipo de banco de dados você está usando? É MySQL, SQL Server, Oracle. Então, ali a gente vai dizer qual o usuário para acessar, qual a senha, e tem outros tipos de configurações menores que a gente não mexe muito, né? São prefixos de tabela, que às vezes são bem úteis. A functions.php é onde a gente às vezes precisa, não queremos às vezes criar uma classe para fazer uma função muito simples. Às vezes a gente precisa só uma funçãozinha, sei lá, calcular CPF. Às vezes a gente não quer criar uma classe para calcular CPF. Então a gente fica recomendado fazer isso. Mas às vezes a gente quer colocar uma funçãozinha para a aplicação testar, para toda a aplicação testar. Então colocando essa função dentro desse banco de PHP, você acessa ela em qualquer arquivo da sua aplicação sem precisar fazer include, não sei o que, arquivo e tal, para acessar essa função. Colocando a função dentro desse arquivo, ele já acessa em qualquer outra parte do site ou da aplicação. E o último arquivo de configuração é o settings.php, que é o arquivo principal de configuração. É onde você vai falar qual é o ambiente de desenvolvimento que você está trabalhando, que é desenvolvimento, que é produção. Para quem não conhece, ambiente de produção é quando a aplicação já está em trabalho, ou já está em produção, justamente, ou já está funcionando. Então, esses 3 arquivos, eu vou mostrar isso para vocês, já, mas basicamente é isso aí. E existem também, como eu falei antes, módulos. Módulo, o que é uma módulo? Um módulo é justamente a classe que vai fazer a abstração entre a sua aplicação e o banco de dados. É ela que vai ter toda a informação de como acessar o seu banco de dados, já vai fazer a requisição da conexão. Vocês não precisam criar um arquivo de conexão com o banco, já vem
rápido. Ele faz essa questão de conecta com o banco, traz para você a informação, já faz uma tabela inteira com registro e joga na memória. Fica bem simples. E é para você usar, para você criar uma classe de model, o Easy Framework é muito simples, porque você só tem que entender a app model. A app model é a classe do Easy Framework que ela trabalha com essa abstração de dados. Então ela é bem simples, basta você criar uma classe. Hoje eu vou criar um exemplozinho aqui bem rápido. Vamos trabalhar com o login de usuário. Então uma classe user seria o ideal. Você vai criar uma classe user e tem a app model. Quem lembra de entender aqui que herda, não? A gente herda todo o comportamento de app model. Então é bem simples. Com isso você já vai ter o seu grupo implementado, sem você escrever uma linha de SQL, já pode adicionar o seu usuário no banco, já pode recuperar o seu usuário do banco, pode excluir e adicionar o usuário do banco sem escrever nenhuma linha de SQL. É bem simples. E às vezes também existe um pequeno problema. Por quê? O Easy Framework, por padrão, quando você cria class user extends da app model. Quando você cria class user, o que acontece por baixo do código? Você tem que ter no banco de dados uma tabela chamada user. Por quê? Porque automaticamente o Easy Framework ele vai pegar essa class user, vai saber que ela está com esse nome, vai no banco de dados, vai procurar uma tabela com esse nome e vai instanciar para você essa tabela no objeto. Então o que acontece? Às vezes a gente não tem essa tabela com esse nome. Como é que a gente pode sobreescrever isso? É só declarar um public table o nome da tabela que a gente precisa. Ou seja, você quer acessar uma tabela no banco, não tem o mesmo nome da sua classe, igual, e bota o nome da sua tabela. Dessa forma, o framework vai procurar essa tabela, vai retornar para você tudo em um objeto. Vou mostrar bem certinho como é que é isso. Um controller. Controller é justamente faz o quê? Quando a gente trabalha com MVC, o que acontece? Temos um módulo, temos uma view que não conversam uma com a outra, normalmente. Alguém tem que fazer essa cola. Alguém tem que fazer que o módulo consiga passar informações para o usuário, para ele dar uma olhada. Para ele dar uma olhada. Então quem faz isso é o controle. Ele vai receber requisições do usuário, vai saber qual é o módulo correto que ele vai chamar e qual é a view que ele deve mostrar para o usuário quando ele tiver uma resposta. Mesma coisa que o módulo, a gente vai criar uma classe de controle do usuário. O padrão que vai criar uma classe é class, o nome do nosso módulo e controle. Sempre assim, para quê? Para que o framework ele saiba que você está usando o módulo user e ele vai fazer essa conexão entre um e outro. Vai fazer essa cola. E ele vai estender de app control, que é a classe do framework que trabalha com toda a questão de requisição, de fazer essa cola mesmo entre o módulo e a view. Então é bem simples, também tem uma documentação bem extensa sobre isso. Eu não vou parar aqui para falar como é que faz cada coisinha não, porque é bem extenso. Mas tem uma documentação que eu vou disponibilizar para vocês, quem tiver interesse, vai poder dar uma lida como é que a gente cria do zero, uma aplicação bem bonitinha. Da mesma forma que o model, a gente às vezes precisa criar por exemplo, um model com outro nome, que não seja user. A gente tem às vezes um model que é usuário. Só que a gente criou uma classe, um controller, que é uma classe user, ali faltou um controller, e ali não é app model. Só que aí é o seguinte, às vezes a gente precisa estender aqui uma classe do app controller com outro nome. Ou a gente precisa, às vezes, carregar no controller dois modos diferentes. No caso, a gente quer trabalhar aqui com user, que é o nosso módulo que a gente criou anteriormente, e service, outro módulo. Como é que a gente faria isso sem essa conexão? Não tem. Como você financiar dois módulos dentro do controle. Mas, a não ser que você faça na mão. Então, facilitando o trabalho, se você declarar todos os user é a variável que vai dizer no controller qual é os módulos que você quer que esse controle trabalhe. Ou seja, você quer trabalhar com o usuário, você quer trabalhar com o cliente, você quer trabalhar com serviço. Então, basta você declarar um array com a quantidade de módulos que você quer que o seu controle trabalhe. Aí, dessa forma, simplesmente ele vai trazer para você esses módulos todos instanciados, já com acesso ao grupo de banco de dados, tudo bem bonitinho. Existe uma coisa também chamada components do controle.
O que é um componente? O que é um componente? Componente é uma extensão do controle. Justamente quando você, às vezes, quer fazer um login de usuário, por exemplo. Você quer fazer, então, login, você precisa fazer o quê? Tem que criar um módulo lá de login, que vai verificar se o usuário informou corretamente os campos do usuário, os campos peças, e vai retornar para você que o usuário está associado num objeto. Certo? Normalmente é assim o processo. Se você declarar um componente como esse admin é um componente que ele já te ajuda a fazer a questão de restrição de página. Ou seja, às vezes você está lá, beleza, tem um site massa, tem 10 páginas aqui, só que 5 páginas só o administrador pode acessar. Como é que eu vou fazer essa restrição? Normalmente, quando a gente está começando a programar, principalmente PHP, a gente coloca lá, if, sessão, estiver habilitada, se ela estiver ok, legal, deixa o cara entrar. E se o cara for administrador, deixa ele entrar nessa página. Só que isso a gente faz uma verificação em cada página que a gente quer bloquear. Normalmente, a gente, quando está começando a programar, é assim. Um componente ele vai facilitar você nisso. O que ele vai falar? Declarei esse componente admin. Show. Então ele vai instanciar um objeto para você chamado admin component. Você vai pegar esse admin component e vai falar, eu quero que eu bloqueie essa página, e só quem for administrador acessa. Tudo numa linha de código só, você vai ver. Sem precisar colocar uma função que vai ficar verificando isso para você. E isso é uma das coisas que o componente faz. O componente pode ser, por exemplo, também, você tem uma imagem que o usuário mandou lá no site, ali, o cara manda uma resolução para você de 2000 por não sei quanto. Pronto, beleza. Chegou para você. Só que a sua aplicação ela precisa trabalhar com um tamanho X lá, da sua imagem. Então o componente ele já vai fazer isso para você. Já vai redimensionar a imagem, já vai sobrepor a imagem que o usuário enviou e vai salvar para você. Tudo uma linha de código. Você vai chamar o componente e salva. É bem simples quando você trabalha assim. Componente é como se fosse um plugin também. Você mesmo pode fazer o seu componente e colocar dentro do framework para trabalhar. É bem fácil. Pronto. Aqui que é um interessante. As actions. Alguém sabe o que é uma action do controle pessoal no quarto período, principalmente? Sabe? Pode explicar, eu sei, mas não quero explicar. Certo. Ok. O que é uma action? O controller, ele recebe as restrições do usuário. Normalmente, o usuário vai e passa lá no URL, por exemplo. Nome lá, HTTP, não sei o que, nome da sua aplicação, barra usuário. Quando ele faz barra usuário, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma requisição que ele quer ver a página principal do usuário. Ou seja, quando ele faz isso, por baixo do pano, ele está chamando uma action. Uma action nada mais é do que um método dentro da classe de controle. Não é nada mais que isso. Ou seja, essa action aí é uma action L, que é adicionar o usuário no banco de dados. Simples, é uma action bem simples. O que ela faz? Não se atenham a esse código, porque depois eu vou mostrar como é que funciona. Mas uma action é, o que ele faz? Quando você passa lá na URL, usuário, add, ele vai chamar essa action. Automaticamente ele vai entrar no controle, vai instanciar o controle para você e vai chamar esse método. O que tiver dentro desse método vai ser executado e vai trazer para você uma visualização, uma tela em HTML do usuário. Então, o que a gente está fazendo aqui? Então, eu estou verificando esse BizData. Todo mundo aqui já deve ter trabalhado com o array super global post. Acho que já. Ótimo, maravilha. Esse array post, ele foi traduzido no framework para essa propriedade data. Quando você chamar BizData, você está associando o array post, do mesmo jeito, igual. Então, você bota lá o array e a informação que você quer dentro. Vou mostrar bem direitinho para você. E aqui ele vai salvar. Aqui a gente está salvando um array inteiro dentro do banco de dados. Você escreveu uma linha de SQL. Com esse código, você inclui um usuário no seu banco de dados. Exatamente assim, um mundo. Você pode copiar e colar em qualquer aplicação que use esse framework, ele vai usar isso. Sem escrever SQL, sem fazer mapeamento do objeto relacional, sem fazer nada. Só com essa linha você salva o seu usuário. Show. Então, também é importante. Não. Por exemplo, agora que a gente precisa ter lá nossas actions definidas,
Temos uma action index e uma action head. Essas actions são só métodos que executam procedimentos estruturados. Então, às vezes, a gente precisa passar uma variável para uma view, para uma página em HTML. Se a gente fizer isso no PHP hoje, principalmente o pessoal do terceiro período, hoje no PHP, você vai perder a sua variável. Porque você vai lá, faz o seu processamento, e aí você chama a sua view, chama o seu HTML lá para mostrar, ou sua página de PHP que tem código HTML dentro dela. Só que como você passa uma variável para lá? Como você joga uma variável lá dentro sem perder a requisição? Não tem como fazer isso, a não ser com uma ajuda dessa, ou fazendo outros gambiarras aí, que às vezes está. Dessa forma, quando você usa o set, quando você fala assim, set, coloca aquilo ali como primeiro parâmetro var, você vai acessar lá no sua view, var, como uma variável normal. Então, ou seja, o que aconteceu? Ele pegou, criou essa variável e colocou dentro, hello world. Eu vou mostrar esse hello world, vou fazer o código para vocês verem. Ele vai te chamar isso aqui lá no sua view. Quando você acessar cifrão, var, na sua view vai mostrar hello world. Sem perder sua requisição, sem perder qualquer outra informação. Bem simples e sem misturar, porque é principal sem misturar PHP com HTML. Somente vai fazer isso. Não é. Legal aí? Depois eu te mostro como é que é. Não grave em sessão isso aí. Porque sessão é uma coisa que a gente não pode encher. A gente aprende isso mais pra frente. Se a gente encher a nossa sessão, uma aplicação quando ela ficar escalável, milhões de usuários acessando a mesma aplicação, essa sessão encher e a memória vai ajudar. Ele não trabalha com sessão. Vai dar uma água. Para finalizar, que é a nossa view, antes de eu começar a fazer uma aplicação básica, ou outra para vocês, as views do framework, elas trabalham com a abstração Smart, como eu tinha falado antes. Smart, agora falando um pouquinho melhor, ele é um template. Ele é um template que ele é um mintinho e template. Ele ajuda você a tirar o código PHP da view. Melhora essa questão de tirar o PHP. Porque PHP com HTML, então, o que a gente tem que fazer para criar uma view? Basta criar dentro dessa pasta aqui, app/view, e você vai colocar o nome do seu controller user, no caso que a gente criou ali atrás. Você vai colocar, alguém lembra aí no slide passado, tinha uma action index e uma action add. Uma action, ela vai corresponder a uma view. Sempre uma action corresponde a uma view. Então, ali está a action index e uma action add. Eu vou mostrar para vocês por que isso tem que ser assim. TPL, onde está no slide da frente, ponto TPL é o padrão do Smart. Smart não é ponto HTML ou ponto PHP, como você disse. Você cria o ponto TPL para o Smart poder interpretar essa página como um template dele. TPL é template. Então ele vai trabalhar justamente isso. Ele vai interpretar a sua página em vez do processador PHP. Por baixo dos bancos tem o PHP, mas a gente não se preocupa com isso. Normalmente é assim que é um TPL. É assim que funciona uma view TPL. Não tem código PHP como disponible. Ela tem. E aquela variável que você tem lá no meu controle, que eu falei, var, a gente acessa dessa forma aí. Ou seja, HTML normal, como todo mundo conhece, HTML, head, body, e a gente coloca um H1 e a gente acessa assim, coloca a chave e chama a variável que a gente passou no set. É assim que a gente pega a informação do controle. Vem a informação do controle, a gente pega assim. Sem colocar PHP, para não ficar aquela coisa feia. Sem importar nenhum arquivo. Simplesmente declara que o HTML não precisa importar nada. Não faz require, não faz include, não faz nada disso. Só cria e ele já vai vir carregado isso para você. Ele vai trazer, se a gente compilar esse código, ele vai trazer para você interpretar esse código. Vai trazer para você hello world aí. E a gente também pode trabalhar, porque quando a gente começa a criar um site um pouquinho maior, às vezes a gente precisa criar um arquivo header, para separar algumas coisas. Tipo, temos várias páginas e o header é igual. Tem menu, tem logomarca, tem menu, tem embaixo de alguma outra coisa, e se repete em várias páginas. A gente cria dois arquivos. O arquivo header.tpl, que vai ter lá o HTML, head, barra, e o header. E o arquivo footer.